No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributo. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviou mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como antes. Então o rei da Assíria o cerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra, veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria e lhe fez habitar em Halá e em Rabó, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos medos, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fez subir da terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançou fora de diante deles. Dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si estátuas e imagens do bosque e em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsou de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe disse: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os seus estatutos, a sua aliança que fez com seus pais, como também as suas advertências com que protestou contra eles. Seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, suas filhas, deram-se à adivinhação, criam em agoreiros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor e os fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falou pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Assíria, até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Avá, de Amate, de Sepharvaim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Aconteceu que, no princípio da sua habitação ali,
não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportastes e fizestes habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel e lhe ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os colocaram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, e os de Avéus fizeram Nibais, e Tartaque, os Sefavitas queimavam seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Safabe. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim também ao Senhor, assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fizeram segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhe ordenou, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com o braço estendido, a este temereis, a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estaltas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fez, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada.
Sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram a Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Halá e Rabó, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria em Laquis, dizendo: Pequei, retira de mim tudo que me impusestes, suportaria eu e suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes de que Ezequias, rei de Judá, as cobria, e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, Rebe-Saris e a Rabizaque de Laquis com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavadeiro, e chamaram o rei e saíram. A eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabizaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, são palavras só de lábios? Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e a